Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Regis, auditor de controle externo e membro da Comissão de Gestão de Desempenho. Eu vim hoje aqui para apresentar para vocês como funciona a avaliação de desempenho e as suas 4 perspectivas. Vou explicar isso a seguir. Bom, a avaliação de desempenho envolve 4 perspectivas. Nós temos a perspectiva de resultado, nós temos a perspectiva de competência, a perspectiva de desenvolvimento e a de deveres funcionais. Vou explicar cada uma delas. Primeiramente, na de resultado, nós temos 3 desdobramentos, que são resultados individuais, setoriais e institucionais. Os resultados setoriais e institucionais, eles decorrem de um pacto feito através do plano estratégico para o resultado institucional e o setorial, um plano de área ou de unidade. Anualmente, esse acordo de setorial e institucional são realizados na etapa do planejamento da desenvolvimento da sistemática, certo? Já o resultado individual, ele é aferido a partir da média ponderada das entregas individuais, no qual o servidor deve registrar suas atividades e elas serão avaliadas pelos gestores, considerando requisitos de qualidade e prazo. E para isso eles vão utilizar como referência a escala de notas contidas na resolução 348, certo? E que ela varia de 0 a 10. Ah, outro detalhe, ela também, na apuração do resultado individual, considera as complexidades. Toda atividade ela tem uma complexidade, podendo ser 3, a de baixa, a de média e de alta complexidade. Essas complexidades elas vão ajudar na ponderação da média e no resultado individual que será apurado no final, sendo que as de baixa complexidade terá uma média, e essa média tem peso 1. As de média complexidade, ao final, essa média terá peso 3. E as de alta complexidade, ao final, terá uma média com peso 5. Disso, nós vamos extrair uma média ponderada na qual vai ter como resultado o resultado individual do ciclo do servidor. Por isso, é importante que, ao receber uma atividade pelo gestor, você identifique a complexidade e identifique se a complexidade está registrada adequadamente no gerenciador de resultado. Caso não esteja, ou caso você identifique que a atividade ela tem uma complexidade diferente daquilo que foi colocada pelo gestor, você não precisa esperar o recurso para pedir alteração. Você já pode conversar no momento da execução da atividade de que aquela complexidade precisa ser alterada. E, portanto, é só registrar isso no gerenciador de resultado, fazendo a alteração, e você já terá corrigido a complexidade da atividade. Agora vamos apresentar a avaliação de competências, ou seja, a perspectiva competências. Ela ocorre uma vez por ano, ela é feita em 2 avaliações, ou seja, uma autoavaliação feita pelo líder com peso 1 e uma avaliação pelo gestor que tem peso 2. Nesse sentido, o gestor e o servidor ele deve considerar ou ponderar as percepções que ele teve ao longo do ciclo, daquilo que ele precisa melhorar, a competência que está no acordo e que ele não desenvolveu, aquilo que ele poderia melhorar. Por quê? Porque essa avaliação de competências vai nos dar indicadores do gap de competências às quais os servidores precisam se desenvolver. Além disso, ela também é um elemento importante da avaliação de desempenho, que corresponde até 40% da avaliação. Essa foi a avaliação da perspectiva competência. A perspectiva de desenvolvimento, ela coloca uma meta de 20 horas por ano de capacitação formal, ou seja, aquela que é certificada ou pela Escola de Contas ou qualquer outra instituição de ensino. Outro detalhe é que essas capacitações formais devem ser cadastradas no módulo Feedback de Desenvolvimento e aprovadas pelo líder. Uma coisa importante a ser observada por todos é que o não cumprimento dessa meta de 20 horas implica num desconto de 1,5 ponto na avaliação de desempenho, ou seja, correspondente a 15% da nota do desempenho.
E essa foi a perspectiva desenvolvimento. A perspectiva deveres funcionais, ela corresponde pelos critérios de assiduidade, pontualidade e disciplina, sendo que elas podem decorrer na avaliação de desempenho em descontos, sendo que a assiduidade pode ter um desconto de até 1 ponto, né, na avaliação de desempenho, a impontualidade até 1 ponto também de desconto, e a indisciplina pode ter até 3 pontos de desconto na avaliação de desempenho. Isso consta no anexo 4 da Resolução 348. Essa é a perspectiva deveres funcionais. Agora eu vou apresentar um quadro com as 4 perspectivas da avaliação de desempenho. Lembrando que ela tem 2 que se somam e 2 que deduzem. As 2 que se somam são a avaliação individual, que corresponde ao resultado da média ponderada das atividades que são entregues pelo servidor e registradas no gerenciador de resultado, que tem peso 6, ou seja, corresponde a 60% da nota. Já a avaliação de competência, ela tem peso 4, ou seja, corresponde a 40% da nota, e ela decorre das avaliações de competências feitas tanto pela autoavaliação do servidor quanto a do líder, que tem peso 2. Essa média ponderada compõe a avaliação de competências do servidor. No outro quadrante aqui, nós temos as que são dedutivas. O desenvolvimento, no qual o não cumprimento das 20 horas anuais pode implicar na dedução de 1,5 da avaliação de desempenho, né, que corresponde a 15%. Já do outro lado, nós temos os deveres funcionais, que podem descontar conforme aquilo que ocorrer, ou se ocorrer descumprimento dos deveres funcionais nas 3 dimensões. Impontualidade, que pode descontar até 1 ponto. Inassiduidade, que também pode descontar até 1 ponto. E indisciplina, que a depender do caso, também pode descontar até 3 pontos. Essa é a avaliação de desempenho em suas 4 perspectivas e como elas são compostas. Obrigado. Um detalhe importante quanto ao resultado individual dos gestores estratégicos e táticos. Por quê? Porque eles são responsáveis pelos resultados setoriais. Nesse sentido, o resultado individual dele corresponde ao resultado setorial da qual ele faz parte, pois ele é o responsável pelo resultado da equipe. A exceção disso é os servidores em estágio probatório, que são gestores estratégicos e táticos, pois eles mantêm ainda a avaliação individual, ou seja, eles registram suas atividades no gerenciador de resultado e são avaliados pelo seu líder. Obrigado. Agora que você entendeu como funciona a avaliação de desempenho e quais são as suas perspectivas, te convido a aprofundar o tema e conhecer como funciona a avaliação especial de desempenho e também como minha avaliação impacta na gratificação de resultados, que serão apresentados nos próximos vídeos. Conto com vocês. Até mais!